Que coisa maravilhosa. Isso é Coisa ótimo. boa, é Menina, bom demais, gente, é bom demais. lá Nossa, um você, sentimento sabe? hoje totalmente diferente, um sentimento extraordinário de que mudanças vão acontecer através dessas lives. Eu não tenho a menor dúvida, você que tem nos acompanhado aí no Mamãe Entrevista, eu não tenho a menor dúvida de que mudanças extraordinárias vão acontecer na sua vida. Essa live, essa disposição que eu tenho tido de estar aqui toda terça e sexta, às 10 horas, com você, te trazendo material, trazendo pessoas extraordinárias para compartilhar aqui. Eu não tenho a menor dúvida que isso aqui vai trazer uma mudança sobre a sua vida, mas só traz mudança para aqueles que querem. Só acontece mudança aquelas pessoas que realmente colocam a mão na massa, pega todo esse conteúdo e coloca em prática. Então, mãezinha, você que está me assistindo, eu acredito no conteúdo que tem estado aqui toda semana, sem falhar. Eu acredito nesse conteúdo e eu acredito que se você colocar em prática, você vai ter resultados extraordinários, eu não tenho a menor dúvida. Então, amiga, vamos lá. Deixa eu já. Aqui a Sandrinha já chegou, a Sandra, além de vizinha, amiga. Os nossos filhos estudam na mesma escola e, para ser mais exata, na mesma sala. Então, é um conjunto aí de coisas maravilhosas. A Sandra, ela é uma coach. Eu vou deixar ela se apresentar. E se apresenta aí, Sandra. Entra aí, já se apresenta. Bom dia, Cíntia. Obrigada pelo Bom convite, dia. primeiramente, né? Sempre um prazer estar aqui com você. São encontros assim que eu fico, uau, que legal, vou encontrar a Cíntia, porque é uma pessoa super alta astral, né? Super contagiante, essa alegria dela. Quando ela fala assim, ó, amiga, vamos fazer uma live, eu falo, vamos fazer uma live. Então, assim, é um prazer estar aqui. Muito obrigada aí pelo convite. Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Sandra, eu moro aqui em Brasília, né? Próximo da Cíntia. Hoje eu sou coach, palestrante, analista comportamental, mas nem sempre foi assim. Eu já tive uma outra história, né, uma outra área de atuação, mas hoje o meu foco é ajudar mulheres a se encontrarem, a se entenderem, se conhecerem e a partir disso exercerem o seu propósito de vida. Então hoje eu faço basicamente isso. Eu ajudo mulheres a Show. sair de dentro da caverna mesmo. Eu coloco elas para respirar de novo. Seria os Uau! primeiros socorros de uma mulher, né, perdida, que se sente cansada de tanto lutar, lutar e não sair do lugar. Então eu chego e dou esse, sabe aquela massagem que faz a pessoa voltar a respirar? É mais ou menos isso, né? Eu tenho visto muitas mulheres que falavam assim, nossa, eu nem sabia que eu não me conhecia. Eu nem tinha noção do quanto eu estava perdida, do quanto eu não tinha do quanto eu não sabia quem eu era, o que eu gostava. E aí eu venho e mostro para elas, olha, tem algo a mais, tem algo além. Então, isso é o que eu Uau! faço hoje. Uau, hein? Que incrível! Gente, então a Sandra e ela já trabalha com mulheres há algum tempo e é incrível o trabalho que ela tem feito, né? E hoje realmente eu chamei ela para a gente contribuir juntas aqui com você. Então, se preparem, porque hoje vai ter muito material bom aí. Já pega aí lápis e caneta. E amiga, não fica falando assim, ah, depois eu vou assistir a live que eu vou. Que amiga, seja sincera, se você não assistir agora, depois dificilmente você vai assistir essa live. Não vou falar que é impossível, não, que nada é impossível, né? Mas dificilmente. Uma coisa que eu percebi é, deixa eu pegar ao vivo, deixa eu assistir ao vivo, deixa eu fazer pergunta ao vivo, porque depois eu vou arrumar um trem e outro para fazer e vou acabar não mexendo nesse negócio e acaba que isso acontece mesmo. Então, já pega aí o seu caderno e sua caneta e já vamos para a primeira pergunta. E Sandra, eu não vou perder tempo não, vamos embora. Vamos O embora. quanto, o quanto você vê, e hoje eu até estava comentando aqui, Sandra, antes de você entrar, o quanto que o nosso tema hoje foi assim, eu quis mesmo provocar as mulheres. Falei, peraí, mas provocar o quê? Uma reflexão. Provocar uma reflexão. E é uma coisa que eu já tive muito, que eu sofri muito nessa questão de querer agradar os outros para se sentir mais amada, para ser mais amada. E amiga, se eu posso te dizer uma coisa, é um grande erro. Então, tá aqui uma pessoa que errou nesse papel e tô aqui te passando minha experiência. Então, vamos acertar daqui para frente, viu?
O quanto você vê, Sandra, nos acompanhamentos, né, que você faz com as mulheres, o que elas se reconhecem na sua identidade? O quanto você Nossa. vê? Você percebe isso? É muito pouco, sabe? Eu não sei te dar um número exato, mas assim, é muito abaixo do que deveria ser. É muito abaixo. Tem Ah, mulheres que chegam assim, sem saber nada sobre elas. Eu lembro que eu fiz um curso, né, no meu Instagram há uns meses e participou uma mulher, né? E aí eu levei ela na semana passada lá no meu Instagram e ela falou assim, Sandra, quando você pediu para a gente colocar no papel 15 características, eu acho que eu pedi, né? 15 características positivas sobre mim, eu travei na segunda. Eu caraca. não conseguia e eu não tinha noção do quanto eu não me conhecia, do quanto eu não dava conta de falar a respeito de mim. E às vezes a gente sabe muito bem se tá defeito. Se eu perguntar para você assim, quais são seus maiores defeitos? Você vai jogar um atrás do outro. Mas para falar, por exemplo, quais são suas habilidades, o que que você gosta, o que que você ama fazer, o que que te estressa, normalmente você vai se perder. Então, assim, é um número muito alto de mulheres que não se conhecem. E isso não é à toa, isso vem de uma história. A gente tem uma história por trás disso, né? Isso vem Uhum. carregado de um monte de coisas. E uma das coisas que eu até falei na semana passada em curso que eu dei lá no meu Instagram foi da era industrial, esse momento em que para trabalhar nas fábricas, que foi aonde as mulheres realmente saíram de casa e foram trabalhar fora, né? Elas precisaram o quê? Se adequar. Elas precisaram se formatar, não dava para cada uma ser de um jeito. Então, eles criaram um modelo e cada pessoa tinha que estar ali naquele modelo, enquadradinha, para dar conta de executar aquele trabalho. Então, não foi da noite para o dia que a gente se perdeu. Primeiro, a gente vem de uma história onde a gente não saía de casa. A gente só era mulher, né? Ali muitas vezes comandada mesmo pelo marido, que cuidava dos filhos, mas totalmente sem identidade, totalmente sem uma essência. Aí você vai para as fábricas, é como se fosse a liberdade, só que aí chega lá, os donos das fábricas também têm uma forma para te colocar. E você precisa se adequar, porque senão você não faz parte daquele mercado de trabalho. Então, nisso, a gente foi se amoldando, né? A gente foi se enquadrando em processos para que a gente se sentisse tão importante. E nesse meio tempo veio várias coisas, né? A mulher saiu totalmente de casa e se viu obrigada a se encaixotar. Depois ela fala: não, não tá dando certo, a gente precisa encontrar um meio termo, que é trabalhar fora, ser independente, ter minha realização profissional, mas ao mesmo tempo eu preciso também estar em casa com os meus filhos. Aí pensa no Uhum. Huawei que foi. Porque eu estava totalmente fora, agora eu volto para dentro, mas não consigo mais ficar dentro, porque agora eu já experimentei o que está fora e eu fico nessa divisão. Então, nessa daí, agora, nessa década, né, a gente está experimentando muito essa necessidade de ser autêntica, de encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Então, isso tudo ainda é muito novo, a gente ainda está caminhando para essa identidade. Mas, então, por isso que não é muito difícil encontrar uma mulher que não se conhece. Tá? A gente foi realmente separada da nossa emoção. A É. mulher é totalmente emotiva, né? Ela é muitas das vezes muito emotiva, se comparada ao homem. Só que se a gente for muito emotiva, a gente é fraca. A gente não serve para estar na empresa, a gente não serve para liderar. Então a gente foi ensinada ao quê? Matar essa emoção. Tira a emoção. Quem tem emoção é gente fraca. E nessa daí a gente se perdeu muito, porque para criar um filho a gente precisa ter emoção, a gente tem que ter razão, mas também precisa ter emoção. Então virou um escarcéu, sabe? E agora vem aí essa linha, né, onde a gente é chamada a novamente se resgatar, a encontrar a essência, sem perder o que a gente já conquistou, que é o direito de trabalhar fora, o direito de ter independência financeira, o direito de não depender mais 100% do homem, né, que já foi assim, hoje já não é. Então a gente está passando um momento de muita transição e é muito normal que a gente se perca diante de tudo isso. Agora, olha só, o quanto que é importante, pegando só um gancho do que você falou, o quanto que é importante a mulher se enxergar e saber de fato quem ela é, saber a real identidade, porque
Se você for parar para pensar, independente, né, teve mesmo a indústria, teve tudo isso, a mulher antigamente, né, não era valorizada mesmo de forma nenhuma, então isso são de muitos anos. Mas aonde você tiver, você que é mãe, você que é mulher que está nos assistindo, aonde você tiver, você consegue se modelar. E uma coisa muito interessante por exemplo, já teve aqueles casos, não sei se você já viu, Sandra, de crianças que são encontradas no meio da mata e que elas imitam, elas se modelaram a animais. E elas têm o hábito daquilo ali. Teve até um caso muito conhecido que foi a menininha que parecia muito com um cachorro. Ela se modelou um cachorro, né? Ela vivia com outros cachorros ali. E ali ela latia igualzinho um cachorro, né? Teve até uma reportagem, se não me engano, foi da Record, há algum tempo atrás, falando desse caso dessa menina. Hoje ela é uma menina, né, normal e vem tentando, né, cada vez mais ganhar aquele prejuízo que ela teve. E tem N outros casos, né? Mas para você perceber o quanto que nós nos modelamos ao ambiente onde estamos. Então, mulher, o quanto é importante você e eu buscarmos ambientes adequados, bons, com princípios, com harmonia, para que nós venhamos estar ali e nos modelarmos aquilo e realmente trazer coisas extraordinárias, não só para a nossa vida, mas para tudo aquilo que nos rodeia, que é o quê? Né? Quando você vai em algum lugar, você quer levar as pessoas mais próximas, né? Você leva seu cônjuge, seus filhos. Então, o que você tem se modelado? Onde você tem se modelado? O que seus olhos têm visto? O que você tem assistido que você tem se modelado? Só por você estar aqui, você está mais que parabéns, né? Que está aqui buscando conhecimento, está buscando sabedoria, está aqui buscando entendimento, e isso é maravilhoso. Ai, sim, você está dizendo que você sabe, que você tem entendimento, que você é amiga. Todos nós estamos nessa jornada. Agora, tudo aquilo que eu aprendo, eu exponho aqui. Eu trago outras convidadas para expor tudo aquilo que elas têm aprendido também, tudo aquilo que tem dado certo na minha casa, que tem dado certo na minha vida, e que eu leio nos livros, que eu coloco em prática e vou lá e faço ação, e que tem dado certo, e outras mulheres, outras mães que eu tenho visto um grande trabalho, eu trago aqui para complementar e para trazer para você essas informações. Então, o que eu tenho para te dizer de verdade? Procure pessoas para se modelar. Procure mulheres para se modelar. Procure que seja até homens, né, para se modelar. Para quê? Para que você tenha um rio abundante dentro de você que não cessa, um rio que você pode transbordar dentro da sua casa, um rio que você pode transbordar pelos seus filhos, um rio que você pode trazer vida para dentro da sua casa, harmonia. E se você trouxer as pessoas erradas para a sua vida, infelizmente você vai ter uma modelagem distorcida, que é exatamente o que a Sandra está falando. Eu também vim procurando essa minha identidade, entrei em desespero. A primeira vez que me fizeram essa pergunta, quem é você? Eu entrei em desespero, porque eu o tempo todo falei o que eu fazia. Eu não sabia dizer quem eu era. E isso foi desesperador. E eu falava tudo que eu fazia. E a pessoa falou, não, isso é o que você faz. Quem é você? Uau! Eu fiquei assim, gente, eu fiquei sério. Passei 3 dias sem saber quem eu era. Porque na hora a pessoa não falou. Ela falou, não, você vai refletir. Você vai para casa, você vai refletir nisso aí. E depois, quando eu caí na real, eu falei, não, eu preciso de mais. E comecei a buscar, e comecei... Então, assim, é um processo, viu, amiga? É um processo. E eu acredito, sim, Sandra, que existem outras mulheres que estão passando por isso, né? E é por isso mesmo que a gente tem feito esse quadro e tem investido aqui nas mulheres, nas mães, para que elas realmente tenham cada vez mais ferramentas e que os lares cada vez mais sejam mais harmoniosos. Se eu fosse contar aqui, não dá para eu contar, mas se eu fosse contar aqui minha história de vida, eu tenho certeza que você também seria realmente impactante, né, Sandra? Quem éramos nós antes dessa jornada, antes de iniciar essa jornada, e quem nós temos nos tornado, né, a cada dia. Então, eu acredito que essa mudança é que eu tenho, assim, gente, eu quero expandir isso. Não, o que eu descobri foi tão extraordinário que eu quero agora, mulheres, quero botar tudo para fora. É bom demais, né, Sandra? Verdade.
Vamos lá, na sua opinião, né, e experiência, quais são as maiores dores encontradas nos filhos das mães que não têm a sua identidade clara e definida? O que que isso vem de consequência para a vida dos filhos? É muito interessante essa pergunta, porque sempre que eu falo para a mulher, eu falo para ela, eu falo, olha, não é só sobre você. A gente muitas vezes trata a mulher, e eu comecei essa jornada nessa intenção, sabe? Quando eu falo para a mulher, eu na verdade estou destravando o filho dessa mulher. Eu estou destravando o casamento dessa mulher, eu estou destravando outras áreas da vida dela. Então, assim, eu acredito que a mulher ela tem poder. Ela tem muito poder. A mulher ela é como um termostato. Ela dita a temperatura do ambiente, ela dita a temperatura do lar. Então, se uma mulher está bem, a tendência é que na casa todo mundo se sinta bem. Agora, experimenta, minha filha, entrar de TPM para tu ver se não entra todo mundo junto. Não é verdade, Cíntia? Por aí rola É isso. verdade, é Porque verdade. aqui, minha irmã, eu não posso ter TPM. Quando eu tô de TPM, vira um escarcéu essa casa, porque todo mundo parece que entra. E aqui em casa só eu de mulher, o resto é tudo macho. Mas é uma machaiada estressada que eu não sei. Então, assim, nós temos um poder extraordinário. E quando eu comecei a falar para mulheres, e até hoje eu faço isso, né? Eu acredito que uma mulher. Hoje eu falo muito sobre propósito, que é você abundar na vida das outras pessoas aquilo que você tem de melhor. Só que eu acredito muito que o propósito ele começa em você e vai para sua casa primeiro, e depois vai para fora. Então, essa é a lógica para mim, sabe? Começa em mim, expande para os meus e vai para fora. Então, para mim, o Isso. propósito é isso. Agora, se eu estou perdida, se eu estou sem saber quem eu sou, se eu não sei as minhas potencialidades, se eu não consigo desenvolver as minhas habilidades e usar isso de forma estratégica, a minha casa toda sente. Primeiramente ainda os meus filhos. Os meus filhos, eles são como uma esponjinha, eles absorvem tudo, como você acabou de dizer. A criança que foi deixada na selva lá, sei lá onde que ela foi deixada, e achava que era um cachorro. Latia, se comportava como um cachorro. Por quê? Existe uma coisa na nossa identidade que pouca gente sabe, é que nós não nascemos com a identidade. A nossa identidade ela é formada ao longo dos anos, a partir das pessoas que a gente convive, do ambiente que a gente frequenta, das pessoas, das palavras que a gente escuta. Então, uma criança, ela nasce com o sistema operacional dela, né, que eu costumo chamar, nasce zerado. Ela não sabe quem ela é. Tudo isso vai se dar a partir do ambiente. E qual é a primeira referência que uma criança tem na vida? É a mãe. É a primeira, é o primeiro amor, é tudo para aquela criança, é a mãe. Agora pensa, uma mãe perdida, que um dia tá rindo, no outro tá morrendo, no outro tá morrendo de novo, não sabe quem ela é, briga com todo mundo, arruma confusão com todo mundo, de repente ama todo mundo, ela se sente perdida em tudo que ela tá fazendo, ela se sente louca às vezes, e não que isso seja um problema, a gente tem oscilações mesmo. Agora, quanto de oscilação você tem tido dentro do seu lar? Essa que é uma pergunta importante. Será que você está passando muito mais tempo no vale ou você está ficando mais tempo no pico? Sabe? Como será que o seu filho tem te enxergado? Porque a forma que ele enxerga você, ele vai modelar. Não tem jeito, ele vai absorver grande parte de quem você é. Então, a responsabilidade de se encontrar não é só por você. Quando você pensa só em você, você fala assim, ah, não, mas já fiz aí 30 anos, tô super velha, porque é o que eu ouço, né? Nossa, vou mexer com isso agora, já tô velha, nem dá mais tempo, deixa do jeito que tá. Agora, se você faz isso, você está se preocupando com você. E você está esquecendo que existe uma geração após você. Você está esquecendo que existem pessoas dependendo de você para que elas deem certo. Então, uma criança que tem uma mãe perdida, ela vai se sentir perdida também. Esse é o primeiro sintoma. Sabe aquela criança que ela oscila o tempo todo? Ela tá bem, ela tá mal, ela dá trabalho o tempo todo. Ela é uma criança que chora, ela é insegura. Normalmente, um filho de mãe insegura, ele se torna também uma criança insegura. Ele tem medo de tudo. E quando você tem clareza sobre as suas debilidades, os pontos, né? Porque não é
um defeito você tem insegurança, mas você precisa saber qual é a origem disso. O que que trouxe, né, essa insegurança para minha vida? O que que aconteceu na minha história que E eu me tornei uma pessoa ressignificar, né? insegura? Né? E tratar isso, trabalhar isso, para que isso não se torne um ponto de insegurança para o seu filho também, para que você superando, ele perceba, fala, nossa, eu também posso superar, sabe? Eu também consigo. Olha a história da minha mãe, olha de onde a minha mãe saiu, tá? Outra coisa que acontece com o filho de quem não sabe quem é, se tornam crianças vulneráveis à opinião de outros, de terceiros. Se ele não tem a identidade firmada dentro de casa, ele vai ouvir o que dizem sobre ele lá fora. E nem sempre as pessoas são amorosas e nem sempre as pessoas são cuidadosas. Elas vão falar o que vier na cabeça. Muita gente maldosa, muita gente colocando os seus problemas em cima de outras pessoas. E uma criança que ela não tem essa base fortalecida dentro de casa, ela fica muito mais vulnerável lá fora. E não adianta você ficar achando que, não, mas isso aí com o tempo vai curar. Não cura, piora. Não cura, piora. E se você olhar para a sua própria história, você vai perceber que coisas, medos, tristezas, angústias que você tinha na sua infância que você não tratou, fortaleceu na vida adulta. E hoje você se sente totalmente perdido. Então, não ignora, sabe, esses sintomas, não ignora. Outra coisa, uma criança que ela tem uma mãe que não se conhece, né, que ela não consegue direcionar, ela vira uma adolescente, né, um adolescente ou uma adolescente que não tem clareza sobre como as suas atitudes impactam a vida de outras pessoas. E aí se tornam muitas vezes irresponsáveis. Muitas vezes se tornam adolescentes que pensam que pode fazer tudo, que acha que pode tudo, que é o que a gente tem visto hoje, né? Adolescentes que fazem, que acontecem e vira aquela confusão, a sociedade inteira sofre quando uma mãe não está bem, quando uma mãe não está curada nas suas emoções. Então, não é só os filhos, o marido também sofre, a sociedade inteira, tá? Porque a sociedade é feita o quê? A partir de outras pessoas. E quem é que cria essas pessoas? As mulheres. Por isso que a gente precisa estar fortalecida. E para finalizar, Não. né, eu queria citar a necessidade de busca por aprovação. O tempo todo, uma criança, um adolescente, um adulto que não teve esse embasamento, busca por aprovação. Então, faz tudo o que as outras pessoas querem, né? Diz sim para qualquer pessoa, não tem clareza sobre os seus objetivos e vai vivendo uma vida baseada na opinião alheia e não em seus próprios valores, em sua própria essência, em sua própria identidade. Então, assim, Uau. só para deixar assim bem, né, enxuto, eu diria essas coisas. Show, show. É bom que a Sandra, ela já pega o negócio ali, o fiozinho já vem vindo, né? Isso é ótimo, amiga. Muito bom. Eu tava aqui, sinceramente, gente, eu tô aqui, em um momento aqui da live que a Sandra falou uma coisa, eu fiquei comovida aqui, eu tive que dar uma recuperada, para não ficar de chororô aqui na live. Mas no sentido de que, quando fala dos nossos filhos, a amiga, o quanto que nós, como mães, temos uma responsabilidade sobre os nossos filhos, sobre os futuros deles. O que nós plantarmos agora vão ser o que os nossos filhos serão, vão ser o que nossos filhos vão ser e vão colher. E o incrível é que não é só os nossos filhos, mas também os filhos dele, os filhos dos filhos. Então, o seu plantio, mulher, você que ainda está na dúvida, não sei se eu entro nessa jornada ou não. E na jornada, quando eu falo, amiga, é nessa jornada aqui, ó, de se comprometer a estar aqui, a assistir as lives, a colocar em prática aquilo que você aprende. E enquanto a gente não se comprometer, os nossos filhos é que estão sofrendo. Os nossos filhos que vão padecendo a nossa ignorância, entende? Porque, assim como eu e você fomos também pessoas que foram vítimas, talvez, dos nossos pais, de atitudes que eles tiveram, talvez de atitudes pesadas que eles tiveram contra você ou vizinhos, né? Os nossos filhos, eles também estão debaixo de um posicionamento seu e meu. E o que você toma de decisão hoje pode mudar tudo. Né? Essa é a... Vou deixar aí para vocês e vamos partir para a próxima, amiga, porque hoje eu estou muito emotiva.
Vou te O contar que quanto... essa semana que passou, eu chorei nas minhas lives. Oh, meu Deus do céu, Amiga, eu estava fazendo um curso o... gratuito e chorei. Esse é um assunto que realmente move muito a gente, né? Mexe muito, porque ao sim, mesmo tempo que você está transmitindo, você está aprendendo, essa troca é muito legal. E a gente também vai vendo pontos que a gente muitas vezes precisa reparar, né? Então, assim, enquanto a gente ensina, a gente está aprendendo também, o tempo todo. E é muito bacana essa troca. isso é maravilhoso. Amigo, o quanto você vê a necessidade da autenticidade da mulher, então já meio que a gente já falou tudo isso, mas o que mais que essas mulheres estão assistindo aí para saber o quanto que é importante saber quem é você, a sua autenticidade e usar ela, né, para benefício não só seu, mas os outros também que estão ao seu redor. Fala aí, amiga. Gente, eu sou suspeita em falar, né? Eu sou, assim, extremamente suspeita. Inclusive, tem hora que eu chamo as pessoas lá no meu Instagram para falar, né? Para ver se eu tô doida, se eu tô, assim, alienada. Porque eu não vejo outra forma de começar qualquer coisa sem se você se conhecer. Não, eu não vejo, sabe? Se você me falar aqui, olha, quero ser uma mãe melhor, eu vou dizer para você, você precisa se conhecer. Olha, Sandra, eu quero exercer o meu propósito, eu vou dizer para você, você precisa se conhecer. Sandra, eu quero que meu casamento dê certo, meu casamento tá dando problema. Eu vou dizer para você, você precisa se conhecer. Então, assim, eu sempre vou voltar nesse ponto. Ah, Sandra, mas é porque você trabalha com isso. Aí eu fico me perguntando, será que é porque eu trabalho com isso? Mas quando eu vou ver os grandes empresários, né, os grandes escritores, todos eles falam assim, olha, eu comecei a dar certo quando eu descobri quem eu era. Eu comecei a vender mais quando eu descobri quem eu era. Quando eu Uau. descobri o valor que eu gerava na vida do meu cliente, quando eu descobri o valor que eu gerava na organização que eu trabalhava. Então, assim, eu sinceramente, eu não vejo uma outra forma de começar. Para mim, o ponto zero é o autoconhecimento. E foi assim comigo. Provavelmente foi assim com você. Claro, a gente vive sem se conhecer, vive. A maioria da população, inclusive, vive isso, né? Sobrevive, né, amiga? Sobrevive, exatamente. Agora, viver uma vida baseada nos seus valores, na sua essência, naquilo que é importante para você, uau, gente, isso não tem valor. Não tem valor, sabe? Você tomar uma decisão e falar, beleza, eu tomei essa decisão aqui. Se der errado, eu vou assumir com o erro. Se não der, também. Se der certo, vai ser maravilhoso. Se der errado, eu vou assumir. Sabe? Sem ficar me preocupando com a opinião das outras pessoas. Eu vou criar meu filho da melhor forma que eu puder, sem me importar com a opinião das outras pessoas. Então, assim. O que eu percebo hoje é que a gente vive uma vida baseada na opinião das outras pessoas. E, gente, deixa eu falar um negócio. A gente já falou aqui, né, Cíntia, sobre o perfil comportamental. Cada perfil vai ter uma expectativa a respeito de você. Cada pessoa vai ter uma necessidade que ela vai projetar em você. Cada pessoa vai ter um ponto para dizer que você precisa ir por aqui ou você precisa ir por ali. Agora, enquanto você não tem clareza de para onde você está indo e o que de fato faz sentido para você, você fica desnorteada. E a gente tem visto, né? Eu tenho visto mulheres parecendo barata tonta. Ai, meu Deus, e se meu pai? E se minha mãe? E se meu marido? E se fulano? E tentando atender a expectativa. E nós não fomos feitas para atender expectativas de ninguém. A gente tem que ir além da expectativa, mas é naquilo que nós somos boas, naquilo que é de fato a nossa habilidade, não tentando ser quem eu não sou, tentando achar na outra pessoa uma solução para o meu problema. A resposta está dentro de você. Agora, enquanto você não acessa esse interior, você não chega em lugar nenhum. Então, assim, para facilitar a resposta, para mim não existe outra Uhum. coisa. É o autoconhecimento. Precisa começar em você e só a partir disso você vai expandir para outros ambientes, para outras pessoas, para os seus filhos. É só a partir daí que você vai conseguir ter convicção de para onde você está indo e se o caminho que você está tomando é o melhor para você. Eu não posso dizer que o Uau. caminho está certo ou que o caminho está errado. Você tem que saber se esse caminho é ou não para você. Tem muitas variáveis. E o que acontece é que muitas vezes a gente fica esperando respostas prontas. Ah, não, mas e se eu for por aqui? E se eu for por ali? A resposta está dentro de você.
sabe? Hora você vai acertar, hora você vai errar. E a única coisa que você precisa estar pronto é para corrigir na hora que errar e pronto. Segue a vida, segue o baile. Mas se você não estiver com as suas emoções alinhadas a você, a quem é você de fato, na essência, minha irmã, tu não aguenta não, porque a pressão é cabulosa. Agora, olha só o quanto que é importante que você falou, né? Se a pessoa não se conhecer. E outra, eu posso no meio do percurso me perder. E esse é um Sim. grande problema, né? Quando você começa, existem vários caminhos na nossa frente, existem vários caminhos. Mas se você escolher esses vários caminhos de forma errônea, sem se conhecer, você pode se perder cada vez mais. Por quê? Porque aí é onde entra a tal da comparação. E aí eu me comparo com a Sandra, e aí eu quero ser como a Sandra, eu quero falar como a Sandra, eu quero ficar no lugar da Sandra, eu quero fazer isso igual a Sandra, e eu esqueço quem é a Cíntia. E aí eu Exatamente. quero ser outra pessoa, e aí eu sorrio como a outra pessoa, eu ando com a outra pessoa, eu me modelo a outra pessoa, e eu esqueço quem é a Cíntia. E nesse esquecer você pode se perder. E isso é um grande problema, porque se realmente você não sabe, dificilmente você vai acertar no final do trajeto. Dificilmente você vai acertar o final da rota. E esse é um grande problema, né? Mas estamos aqui para te ajudar, né? Só para botar dúvida na sua cabeça, não. Espera um pouquinho na live, porque senão o povo fica falando, né? Negócio de identidade, vai, me ajuda aí. Eu já entendi, já também não sei não como é que eu faço. Mas vamos lá, Sandra. Próxima pergunta. Qual foi a história de maior superação até hoje que você acompanhou através dos seus cursos e de acompanhamento aí? Fala pra gente a maior superação que você já acompanhou hoje, que a menina falou, Sandra, eu cheguei aqui assim, assim, assim. E aconteceu Ai, isso. gente, essa é uma pergunta para mim difícil, sabe? Porque assim, como eu entro muito na história de vida das minhas clientes, eu acho que toda superação ela é grande demais. Ontem, por exemplo, vou citar uma de ontem que foi assim, cara, me encheu de muito orgulho. Eu atendo uma senhora, ela assim tem idade para ser minha mãe, sabe? Ontem eu finalizei o processo com ela. E eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela assim, ela me lembra muito a minha mãe. Não sei por quê, ela é muito amorosa, ela é muito carinhosa. Minha mãe é assim. E aí ontem ela falou assim, Sandrinha, eu quero te contar uma coisa. Eu falei, o quê? Ela falou assim, olha, semana passada, ela fala assim, semana passada eu completei ano. Tão bonitinha falando. E Oh, ela falou assim, e eu quis fazer uma coisa por mim mesma. Eu não quis dessa vez ficar esperando por ninguém. Eu encomendei um bolo, eu comprei umas frutas, eu preparei tudo, eu escondi do meu marido. Eu achei muito bonitinha ela contando. Eu escondi tudo do meu marido e eu acordei cedo no dia do meu aniversário e fiz a mesa para mim mesma. Gente, sério, na hora assim eu queria chorar. Essa não é a história, uau, que superação. Mas assim, são detalhes. E ela falou assim, e eu me senti, eu sempre fui lembrada no meu aniversário. Eu sempre fui muito querida, a minha família sempre me lembrou tudo. Mas assim, sempre lembrou de mim. Mas eu me senti diferente. E eu sei a sensação que ela oh. sentiu, porque isso aconteceu comigo uma vez, sabe? Eu fiz também o meu próprio aniversário. E foi incrível ela contar aquilo, gente. Eu falei assim, gente, é isso, sabe? Tantas vezes a gente espera das outras pessoas uma atitude que muitas vezes a gente que precisa tomar. O que tá faltando e eu tô projetando no outro, muitas vezes não é o outro. Ele pode fazer o quanto for que a gente não vai se sentir completa, porque o que tá faltando Uau. está em nós, sabe? Eu tenho histórias assim, por exemplo, nessa linha de filha e mãe, eu tenho história de uma cliente também que ela não ouviu palavras de afirmação dos pais. Ela nunca ouviu, você não vai dar certo, você não dá conta, mas ela também não ouviu, você vai conseguir, você pode, você é inteligente. Ela não ouviu isso. E ela, quando a gente estava fazendo o processo, ela falou assim: eu nunca tinha percebido o quanto isso me fez falta. E aprendendo isso aqui hoje, eu vou agora mudar a história da minha filha, porque eu também não tinha clareza de que eu precisava Uau. falar para ela. Então, assim, cada história é uma história incrível que passa pela minha vida. E eu falo assim, hoje eu não vivo da minha história. Eu vivo da minha, claro que a minha história conta, né?
porque eu só dou aquilo que eu tenho, mas a história das minhas clientes, elas me motivam todos os dias, porque é cada detalhezinho, assim, cada coisa que às Uau, vezes para outras pessoas é tão pequeno, mas que destrava. Eu tenho uma cliente também que ela não conseguia cuidar da própria casa. Ela tinha aversão a cuidar da casa, fazer serviços domésticos, a cuidar dos filhos. Ela falava assim: eu não dou conta, eu não consigo, parece que eu não nasci para isso. E hoje eu vejo, né, no Instagram dela fazendo comida, coisa mais linda, arrumando casa, brincando com os filhos e feliz e pronta para ressignificou. transbordar na vida de outras pessoas através do seu propósito. Então, assim, são muitas histórias, são muitas histórias. Eu teria que parar aqui e ficar pensando para saber qual que eu acho mais incrível, mas assim, todas essas, nos seus detalhes, elas carregam assim uma grande libertação. E para mim, Verdade. cada história é incrível. Não, é incrível. Tem até gente chorando aqui já. Tem a Lute Ai, aqui, que é uma amiga muito querida. Gente, ela teve na live aqui semana passada, mas que mulher incrível, Sandra. Incrível, ela, maravilhosa. E foi a nossa primeira live internacional aí, foi show demais. Ó, às vezes um processo de tentar agradar as pessoas, nós nos perdemos em nós mesmos, é verdade. Autoconhecimento é uma jornada necessária, única e individual. Exatamente isso. E gratidão, Lud, pelo seu compartilhamento, é exatamente isso. O quanto que a gente acaba no trajeto aí se perdendo para um Salve. É importante saber que dentro de você existe alguém muito maior que pode fazer muito mais, superar muito mais. E às vezes, quando você não tem esse direcionamento, você fica ali, ah, não, mas meu marido não fez isso. Ah, mas meus filhos não fazem isso. Ah, mas meu amigo, eu sirvo tanto meu amigo, meu vizinho, e ele não retribui, ele não faz isso. E ali você vai se sentindo desvalorizado. Mas quando você e eu sabemos o nosso valor, quando você e eu nos conhecemos, não importa a atitude dos outros. Claro que é muito importante, é óbvio, principalmente a nossa influência como mãe, como mulher dentro da nossa casa. Isso é insubstituível. Quando você despertar o seu autoconhecimento e souber o poder de você como mulher, como mãe, tem de influenciar a sua casa, e não só a sua casa, influenciar todas as pessoas do seu ciclo, assim, ó, um negócio incrível. A energia que tem nisso. Aonde você chega, você pode mudar qualquer lugar, qualquer ambiente que você chegar, aí, amiga, aí vai ser extraordinário. Mas só existe isso quando você recupera a sua verdadeira identidade, aquela identidade com que eu e você nascemos, aquela que foi nítida ali, ó, no zerinho e ao longo do tempo foi sendo distorcida por crenças, por os pais colocando crenças dele, a nossa mãe colocando as crenças dela, o vizinho colocando, a professora colocando, e cada um colocando uma crença diferente, e você começou a deixar de se enxergar na sua plenitude, a sua verdadeira identidade no espelho. Mas eu quero te falar que a sua identidade está aí dentro de você. A sua identidade real e verdadeira está aí. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu não sou tão confiante, não, não sou tão persistente, não. Meu bom é outra coisa. Não, amiga, você tem todas essas qualidades. É a sua identidade. O que falta é você virar essa chavinha, desbloquear e entender realmente quem você é e quem você nasceu para ser. E deixar, não importa o que os outros querem que eu seja, importa quem eu sou e quem eu sei que eu sou. Esse é o importante. Mas essas histórias são incríveis, né? Eu não vou compartilhar nenhuma, não, amiga, porque hoje uma entrevista é seu, né? Senão eu vou falando aqui, amigo, e depois que solta a língua, eu vou te falar. Amiga, então, como o quadro é Mamãe Entrevista, vamos trazer um pouquinho para você agora essas perguntas. O quanto tentar agradar os outros trouxe prejuízo para você, Sandra, como mãe, como pessoa, como mulher? Ah, minha irmã, aí tem coisa para falar, viu? Já começa com a Nossa. mesma coisa que eu, né? Ixi, mas... Ó, para início de conversa, eu vivi basicamente meus primeiros 30 anos de vida totalmente perdida. Então, assim, esse processo ele começou em mim em 2016, mais ou menos,
Então, assim, eu tive um histórico de muita insegurança, de muita dúvida, de não saber quem eu era, de não saber nem o que eu gostava de comer. Eu era um nível estratosférico. Você que entende de perfil, né, sabe que o Sim. estável, que é o meu caso, o estável pura, é uma pessoa extremamente insegura por natureza. Agora você junta isso e bota assim umas 10 vezes pior. Era eu. Sabe? Eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia nem o que eu não gostava. Tinha algumas coisas que eu não aceitava e isso me livrou de muito problema na minha vida, porque eu sempre tive, como assim, eu cresci na igreja e tal, então eu tinha alguma coisa me mostrava bastante da minha essência, por exemplo, alguns valores. Eu tinha certeza de um valor, por exemplo, que me livrou de um grande problema. Mas não vou falar disso agora, não. Mas eu tinha muita incerteza a respeito do que eu gostava, do que eu queria. Para você ter uma ideia, uma vez eu falei isso numa live, a menina não acreditou. Ela ficou assim: Uau, como que pode uma pessoa ser tão perdida na vida? Eu deixava de usar roupa que eu gostava por conta dos namorados que eu tinha. Então eu tinha um namorado que ele não deixava eu usar a roupa assim, né? Com o braço assim de fora. Ele achava ridículo e aí eu parei de usar. Aí, se eu tivesse um namorado que não gostasse que eu falasse alto, aí eu começava a falar baixinho. Se eu tivesse um namorado que gostasse de uma mulher mais alegre, aí eu começava a ser muito alegre. Então, assim, minha vida foi assim, sabe? Eu tentava sempre buscar aprovação e sempre buscar essa visão do outro a respeito de mim. E quanto mais eu queria agradar o outro, mais eu perdia de mim mesma. Essa que era a verdade. Até um dia que uma amiga, que hoje inclusive é minha mentora maravilhosa, que me ajudou a romper tantos medos e empreender, né? Porque um estável empreendendo tem alguém por trás, viu, gente? Não dá para empreender sozinha numa estabilidade dessa, não. Então, assim, ela chegou um dia para mim, a gente era amiga, né? E não era nesse contexto de mentora nem nada, mas ela falou assim: Sandra, o que você ama fazer? Aí eu fiquei assim, falei, eu não amo nada. Eu faço porque tem que fazer. Mas eu não vejo nada assim que eu gosto de fazer. Nessa época eu era da área de TI, por isso que eu falei que eu era de uma outra área. E eu fazia, assim, eu gostava, mas assim, amar era forte demais aquela palavra para mim. E eu fiquei assim em choque quando ela me perguntou, acho que foi a primeira vez. Por isso que é muito importante, né, perguntas. Por isso que o coach, ele faz muitas perguntas, porque muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente está tão perdida. E quando ela me perguntou isso e eu parei para analisar, eu era bem chorona, assim, com as emoções todas desestabilizadas, e nesse momento eu estava chorando, contando alguma coisa para ela, e ela virou para mim e falou isso. Aí eu parei de chorar e fiquei me procurando, assim, lá dentro de mim quem eu era e o que, que eu gostava, e eu não achei. E eu não achei nada. Mas, assim, foi uma faísca que ela acendeu em mim. E a partir daquele momento eu comecei a me perguntar mais, né? O que, que eu gostava, o que, que eu gostava, até o dia em que eu busquei algo para melhorar o meu profissional e achei então o coach. A minha ideia era melhorar profissionalmente, porque para mim estava faltando algo na minha vida profissional que eu não sabia o que era. E nesse momento eu tive uma assim, cara, não sei nem explicar o que foi. Eu tive um encontro comigo mesma que melhorou em todas as áreas, mas o profissional foi o último. Porque assim, eu tinha tantas questões, eu tinha tanta coisa para tirar, eu tinha tanto sentimento, eu tinha tanta dor, eu estava tão perdida em quem eu era que eu não podia só melhorar o meu profissional. Na verdade, eu precisava melhorar em várias outras áreas. Então, nem sei mais qual era a pergunta, mas essa é a minha história. Qual era a pergunta, minha irmã? A pergunta era quando que você descobriu, né? O quanto que você tentava agradar os outros. E não, foi respondida aí, foi respondida. Ai, ai. Show. Isso, entendendo que cada um também tem seu tempo, isso mesmo. A Leite que está falando. Muito bem. Amiga, então Cada vamos lá um, para a olha, cada nossa. um tem seu tempo, cada um tem seu tempo, mas não tá no tempo É, mais de ficar esperando cair do céu, não. Tem coisa que a gente precisa ir atrás, tá? Tem coisa que isso, a gente nos precisa esforçar. ir atrás e buscar.
Porque se a gente ficar esperando, esperando acontecer, você vai, numa hora ou outra, você vai se perder tanto que você não tem mais força. Chega mulheres para mim que elas não têm mais força, elas não têm mais energia, sabe? Então, assim, o trabalho ele se torna muito mais. é, é, ele se torna muito mais demorado, né, para conseguir o resultado. Então, não espere você chegar muitas vezes ali no fundo do poço. Precisa ter uma certa urgência. Você precisa saber que depende de você mudar a sua história, depende de você mudar a sua casa, mudar a sua estrutura familiar, mudar as pessoas que te cercam. E eu não quero que você perceba isso. Ai, Rena, obrigada. Eu não te conheço, mas já gosto de você. Olha que coisa A maravilhosa. Renata é maravilhosa. A gente também já Então, fez uma live assim, aqui, foi incrível. então, assim, precisa ter esse senso de urgência, sabe? Passou do tempo que a mulher era só mais uma dentro da casa. Não, hoje nós somos peça fundamental dentro da casa. Então, não fique esperando chegar no limite para você procurar se encontrar, não. Porque dói muito mais, sabe? O preço é muito alto quando você chega num ponto de destruir um relacionamento, por exemplo, por conta da insegurança, né? De muitas vezes perder um emprego que era importante porque você não está se sentindo bem, porque você não consegue saber o que está acontecendo e aí isso vai respingando em todas as áreas. Eu falo que quando tem uma área ruim e você não trata, isso vai respingando. Né? Então, ontem eu até estava dando um exemplo para uma aluna minha. Eu falei, é como fosse uma areinha, sabe? Eu não sei muito bem como é formada uma pedra nos rins, mas eu imagino que tem uma areinha que incomoda. Se você não cuida, se você não bebe mais água, se você não para com o sal, aquilo vai crescendo. Aí vai crescendo, vai virando uma coisa que É um machuca, que acúmulo, sangra. né? Daqui a pouco não adianta mais tomar água, você precisa ir para a cirurgia. Então, é nesse momento que as pessoas chegam num quadro de depressão, quem precisa ir para um psiquiatra, tomar medicação forte. Então, assim, o resgate dessa mulher é muito mais doloroso quando ela chega num nível assim, da cirurgia. Então, não espere chegar no seu nível da cirurgia. A Leti até falou que eu não li ela toda, mas ela falou exatamente isso, que acho que ela entendeu aqui a questão da mulher se encontrar mesmo e não Uhum. ficar esperando, né, do outro, mas sim através da mudança dela que a mudança dos outros acontece. É aquilo que a gente falou aqui. Eu Amiga, entendi quando o que ela nós... quis dizer. Eu só peguei o Não, gancho isso, porque, show. assim, porque é, É é um ponto importante. importante, né? Tem gente que fica Sim, esperando, ah, não, tá dando, ainda tá dando para ir, ainda tá sendo suportável. Enquanto você tá suportando, tem coisas piores acontecendo. É como se sim, você pegasse uma feridinha que tá aparecendo na sua pele e você, ah, não, mas nem tá doendo, só que por dentro já tá necrosando. Aí até sair na exatamente. pele, muitas vezes demora um tempo. Então, cuidado para você não deixar, né? Não tô falando no caso dela, né? Eu tô só pegando o gancho Sim, aqui sim, para isso chamar aí. vocês, sabe, para uma ação, para vocês acordarem que existe algo e que vocês podem sim fazer algo. Não dá para ficar mais esperando as coisas acontecerem, não dá mais para ficar, sabe? É hora de se levantar, é hora de você agir, é hora de você acordar e assumir a mulher poderosa que existe aí dentro. Todas nós temos um tesouro. E chega para mim assim, umas alunas, ela fala, eu acho que eu não tenho nada, eu acho que eu não sou nada, e de repente eu vejo aquele mulherão surgindo, né? Na semana passada eu trouxe algumas das minhas alunas que finalizaram o processo muito recentemente e elas já colhendo assim muitos frutos e falando, nossa, hoje eu tenho Uau. convicção, eu sei que eu sou, eu sei que eu posso. Então, assim, gente, precisa, sabe, ter urgência. A gente precisa mesmo ter essa clareza de que nós somos importantes e que a gente faz a diferença sim. Agora, Sandro, o quanto é bom quando a gente ajuda, contribui e a pessoa faz mesmo as tarefas e tem aquela mudança extraordinária. É tão gratificante pra gente, não é, amiga? Eu tô falando assim por mim, o quanto que é bom depois que todo o processo, depois que você consegue ajudar aquela pessoa, ela faz, se compromete com você e faz de fato as tarefas. E depois ela vem com os resultados toda feliz, uma outra Não. mulher, uma outra pessoa, uma outra mãe. Gente, é extraordinário, é um ganho assim que não, é como a Santa estava falando aqui, não tem preço. É um valor assim extraordinário. E amiga, vamos lá para a nossa última pergunta, antes que o Instagram nos expulse aqui.
Você poderia compartilhar, Sandra, um pouquinho da sua história de superação quando começou a sua jornada e descoberta da sua própria identidade? Apesar de você já ter começado aqui, já, né, falou bastante, mas quando que você começou e você percebeu o seu propósito de vida e através de quando você iniciou essa jornada, né, de identidade, de descoberta de você mesma, de quem é a Sandra e da sua automodelagem, né? Então, eu comecei aqui a falar um pouquinho, né? Essa minha história, cada vez que eu conto, parece que ela vai ficando maior, né? Mas assim, ela começou nessa insatisfação, sabe? Insatisfação pessoal. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o quê. E quando essa minha amiga me perguntou, né, o que que eu gostava, então ela acendeu em mim uma faísca de, poxa, tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. Tem alguma coisa que não tá legal. Ó, para vocês terem uma ideia, eu era uma pessoa. Ixi, eu fui mexer aqui na minha espinha, agora a bicha tá. Zangou. Ah, eu pensei que era. O que acontece? Quando eu cheguei nessa fase, né, de estar insatisfeita, eu já tinha eliminado todas as possibilidades. Eu era uma pessoa que era da igreja. Então, assim, eu tinha um relacionamento com Deus. Normalmente a gente fala, não, o vazio é falta de Deus. Eu tinha certeza que eu tinha um relacionamento com Deus. Apesar de achar que ele poderia ser muito melhor. Eu tinha um emprego, eu tinha uma família, eu tinha um marido que me amava, que me respeitava, eu tinha uma casa, eu tinha um carro. Então, assim, eu fechei todas as brechas que poderiam dizer assim, ah, não, é porque eu não estou realizada profissionalmente. Tá falhando só um pouquinho, amiga. Eu Vê se não... voltou. Tá Voltou? tranquilo, aham. Só porque tava picotando sua voz. Então, assim, por que que eu digo isso, né? Que eu tinha todas as brechas ali tapadas? Porque muitas vezes você vai respingar numa área que não tem nada a ver. Você vai achar que é o profissional, aí você vai lá e muda de emprego e não consegue achar. Você acha que é o marido, larga do marido, aí aumenta o problema. Você acha que é o filho que chegou na hora errada e você não estava preparado e por isso você não deu certo. O que eu quero dizer é que sempre vai haver essa sensação de vazio quando você não está alinhada com quem você realmente nasceu para ser. E nesse momento eu tinha fechado todas as brechas, eu tinha tudo para ser uma pessoa feliz. E não que eu não fosse, eu era feliz. Mas em muitos momentos eu me pegava cheia de pensamentos negativos a respeito de mim mesma, a respeito do meu marido, a respeito da minha vida. Eu queria mudar de cidade, eu cheguei um momento de querer mudar de cidade. Falava assim, não, não é possível. Deve ser esse lugar. Eu preciso ir embora daqui. E é o que acontece quando a gente não está alinhada com quem nós somos, com os nossos valores, quando a gente não tem clareza sobre quem somos. E aí, nessa jornada, né, quando eu respinguei na área profissional, falei, não, deve ser o profissional. Vou procurar aqui achar uma coisa que me ajude profissionalmente. E parei no coach. Eu sempre tive vontade de fazer coach. O coach, ele no Brasil, ele é muito recente, mas desde quando ele, né, quando eu ouvi a primeira vez, eu morria de vontade de fazer. E não tinha tido oportunidade, porque o coach ele é muito caro, né? Um processo muito caro. Pelo menos era até eu chegar. Aí É Aí caro eu peguei mesmo. e fui fazer esse processo e descobri que eu tinha milhares de outras coisas para resolver antes de mexer no meu profissional. E no último dia, o meu processo foram 20 encontros. E no último dia desse processo, eu, que era uma pessoa super insegura, eu peguei a palavra, fui lá na frente e falei assim: eu descobri o que eu quero ser. Eu descobri o que eu amo. Eu descobri quem eu sou. E a partir de agora, eu decido aqui na frente de todos vocês que eu vou ser coach. Só que o coraçãozinho Uau. estava acelerado, porque eu tinha medo de, poxa, quando acabar esse processo aqui, será que eu ainda vou ter vontade de fazer isso? Será que é um fogo de palha? Será que já já eu vou desistir? E aí, nessa ânsia, né, eu me comprometi com aquela turma ali de várias pessoas, naquela ânsia de não perder o time, eu corri, me cadastrei numa formação online, porque nessa época eu tinha virado mãe muito recentemente, eu não podia viajar, eu não podia sair para fazer fora. E eu fui lá e me inscrevi. E foi assim que começou a minha jornada. Foi simples? Foi da noite para o dia? Não, não foi. Por quê? Foi muito simples eu me descobrir. Mas quando eu quis expandir isso, eu precisei de muitas outras habilidades. Então, eu acredito muito que propósito é você usar uma habilidade que você tem para transbordar na vida de outras pessoas. A partir do momento que aquilo mudou a minha história, mudou a minha mentalidade, tirou de mim tanto peso, eu falei, eu vou distribuir isso. Eu quero que outras mulheres tenham acesso a isso. Só que não era assim,
tão simples quanto eu pensava. Eu tive que me desenvolver, eu tive que estudar, eu tive que pagar muito preço. E graças a Deus hoje eu colho alguns resultados, ainda não estou onde eu gostaria de estar, mas eu já sinto que eu estou muito próxima de ser quem eu realmente acredito que eu possa ser. Essa jornada ela é longa, né? É de história em história, de superação em superação. Tem dia que dói, tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais prazeroso, mas o fato é que eu não permiti que isso parasse em mim, eu expandi. Então, poderia ter ficado, né? Eu já estava feliz com minha casa, meu carro, meu marido, tarará. Me descobri, agora posso dormir o sono dos deuses, mas aí eu gosto de ir além. Aí eu resolvi fazer o quê? Não, eu quero agora ajudar outras mulheres. E aí tô eu nessa jornada, né? Vou parar por aqui porque a live vai cair já já, mas essa sou eu e é isso que eu faço, e é isso que eu tô fazendo nesse Instagram aqui. E se você quiser saber mais sobre isso, minha gente, me segue lá também, porque lá rola esse assunto 24 horas, porque é só isso que eu sei falar. Não, eu sei falar de Show. outras coisas, mas é isso que eu amo falar. Show, amiga, a gente compreendeu. E é incrível, e a história da Sandra é incrível. Gratidão por vocês que estiveram aqui com a gente, né? A gente espera ter contribuído, sim, positivamente na sua vida. E o seu propósito está atrelado a